Bom dia, paz do Senhor, meus queridos amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok. Na paz do Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão? Como é que passaram a noite? Eu dormi bem, graças a Deus. Essa noite eu dormi bem. A noite passada eu não dormi. Hoje, essa noite eu dormi bem mesmo. Calor, mas eu dormi bem. Espero que vocês também dormiram e estejam bem. Que Deus os abençoe. Quero agradecer a vocês, sou grato pelas mensagens, pelo apoio que têm me dado. De vocês, todo dia é um incentivo. E só Deus para recompensar o que vocês fazem na minha vida. Só Deus mesmo. Agradeço primeiramente a Deus, depois a vocês, por fazer parte do meu dia a dia. Vamos começar mais um vídeo. Estamos com 274 inscritos no YouTube. Muito pouco, mas estamos lá. Deus abençoe, chegaremos a alcançar mais almas, né? Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado pela noite de repouso. Obrigado pela casa que tu nos deu, pela família, pela cama que eu estou, pelo alimento. E obrigado, principalmente por ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por obra, pensamento, ignorância. Que eu fiz, toquei, pensei, olhei, que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa que tenho entristecido teu Espírito pela nossa iniquidade, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no livro de Hebreus, capítulo 18, versículos 10, 14 e 22. Fala também no livro da carta aos Hebreus, capítulo 9. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, continuando Hebreus, continuando o Provérbios, nós estamos no capítulo 18, versículo 10, 14 e 22. O versículo 10 diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Confiar no Senhor, nosso braço forte, nosso socorro, nosso refúgio, é o Senhor. Torre forte, proteção, amor, caridade, é o Senhor. Nós, os justos, você que é justo, que somos justificados pelo sangue de Cristo, nós corremos para ela. E estando abrigados debaixo das asas do Altíssimo, nós estaremos num alto retiro, num lugar escondido à sombra do Onipotente, descansando debaixo das asas dele. Bênção do Senhor. Versículo 14. O espírito do homem alivia a sua enfermidade, mas ao espírito abatido quem o levantará? O espírito do homem, na fé, na confiança, ele alivia a nossa enfermidade, as nossas dores, as nossas chagas que esse mundo faz. Mas o espírito triste, o espírito abatido, o espírito que pensa que é derrotado, ninguém levantará. Ele está sempre caído, ele é abatido mesmo, não tem força. No versículo 22, quem achar uma mulher, acha uma coroa, acha uma coisa boa e alcançará a benevolência do Senhor. Quem acha uma mulher sábia, acha uma coroa, acha uma coisa boa, auxiliadora, né? Conserva lá, conserva a família. Que tem o espírito de sabedoria. Quem acha uma mulher sábia, uma mulher boa, dona de casa, boa companheira, boa mãe, que foi boa filha também, né? Se é boa mãe é porque foi boa filha. Se é boa esposa é porque foi boa filha. Nós achamos uma coisa boa. E alcançará a benevolência de Deus. Você
encontra uma mulher boa, uma mulher sábia, amorosa, você alcançou a benevolência de Deus, o amor de Deus, a gratidão de Deus na tua vida. Essa é a palavra de Hebreus, carta aos Hebreus. Perdão, do livro de escreveu Salomão, Provérbios, capítulo 18, versículo 10, 14 e 22. Então, agora, carta aos Hebreus, no capítulo 9. Os sacrifícios, por causa das suas imperfeições, deviam ser repetidos, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Aqui fala do sacrifício da lei. Ele tem que repetir todo ano, porque era imperfeito. Você errava, tudo que você fazia errado, você, para obter seu perdão, você levava um sacrifício. Esse sacrifício era sangue de animais, era o sangue de cordeiro, era carne de animais, a vida do animal. Você era expiado o seu pecado através da vida animal. E você obtinha seu perdão, porque estava debaixo da lei. Mas a gente não cumpria a lei, o homem não cumpria a lei. Então, como era imperfeito, tanto quem oferecia o sacrifício, como quem administrava o sacrifício, ou seja, o sacerdote e o sumo sacerdote, era imperfeito, antes que eles pecavam. Então era um sacrifício que todo ano você tinha que oferecer um animal pelo seu pecado, o sangue, a alma do animal pelo seu pecado. Esse sacrifício, ele não era levado diretamente por você, diretamente a Deus. Você levava ali no tabernáculo, onde estava o sacerdote. E ali, aquele sacerdote, ele pegava aquele sacrifício, levava até a entrada do Santo dos Santos, onde estava o sumo sacerdote. O sacerdote era o filho de Arão, era o filho de Levi, os levitas. O sumo sacerdote escolhido por Deus foi Arão. Depois da morte de Arão, seus filhos aí, uma hierarquia, né? Mas esse sacrifício era perfeito. Era tão perfeito que antes do sacerdote oferecer seu sacrifício para seu pecado, ele oferecia por ele mesmo, expiação do pecado dele. Era um sacrifício, Deus nos ensina que era um sacrifício imperfeito. Porque esse sacrifício, quando você entregava ali no santuário, ele tinha uma preparação, ia ser limpo, para ele ir até o Santo dos Santos, onde só podia entrar o sumo sacerdote, que era Arão. E esse sacrifício, ali, ele era aceito. Onde é que tinha no Santo dos Santos? A arca, com a vara de Arão, que floresceu no deserto. Estava o maná também, é testemunho que tinha ali, testemunho para Israel. A vara de Arão floresceu, o maná e as tábuas dos 10 mandamentos, que é o que tinha ali dentro da arca. Ali é a arca santificada. O que cobria a arca, fazia sombra à arca, eram os querubins, com as suas asas, fazia sombra, cobrindo a arca da aliança, a arca do concerto. Mas tudo isso era imperfeito, porque o homem, mesmo sendo sacerdote, ele também pecava. Os animais eram sacrificados. Então veio Jesus Cristo, sem pecado, sem mácula, aperfeiçoar
aquele sacrifício, o teu sacrifício, o meu sacrifício, não seria mais necessário, ou não é mais necessário, sacrificar animais inocentes, entregar a vida do animal por causa do meu pecado, do meu erro. Nós vamos ver a partir do versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir a Deus vivo, ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que vá intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. E os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. O testador era o animal que morria, o sacrifício. Para nós, a remissão do nosso pecado era dos animais. Eles morriam em nosso lugar. Mas agora, na graça, Jesus Cristo ofereceu a si mesmo um cordeiro sem pecado, sem mancha, sem mácula, cheio de amor, de perdão. Em nosso lugar, era para nós estarmos naquela cruz. Aquela cruz foi feita para mim e para você. Mas Cristo se fez pecado por mim e por você. Cristo fez enfermo por mim e por você. Jesus Cristo nos livrou da condenação da morte. Esse é o nosso Novo Testamento. A nova aliança que foi feita com o homem. O homem não dá valor. Talvez o homem não conhece, não entende esse sacrifício, onde o Filho de Deus se fez homem, desceu, habitou no meio de nós, pregou amor, pregou conserto, salvação, salvou vidas, curou, libertou, mostrou todo o amor de Deus a mim e a você. Mas o homem enganador, o homem perverso, continuou perseguindo Jesus, perseguiu, mesmo vendo as obras que ele fazia. Os homens que estavam ali para ensinar a lei, para cumprir os mandamentos de Deus, por inveja eles venderam o cordeiro imaculado. O homem que andou junto com Jesus, Judas Iscariote, recebeu o dom, fez milagres, ressuscitou vida. Ele vendeu o Filho de Deus. Ele foi traidor e homicida. Mas Jesus, ele veio para isso. A história podia ser mudada? Podia. Ele veio para morrer em nosso lugar. Mas Judas, ele podia não ir para o inferno. Quando Jesus entregou o pão para ele, falou: o que você tem que fazer, faça logo. Na última ceia do Senhor, lá no Evangelho de João. Faça logo. Ele falou: Judas, aqui ó, a ceia. Faça. Tem que fazer o que Jesus falou. Judas, ainda é tempo. Você me vendeu, você me entregou, você me traiu. Faça o que você tem que fazer, peça perdão, para que você não tenha morte eterna. Mas Satanás entrou em Judas e ele preferiu a morte da alma, preferiu o fogo do inferno, do que confessar diante de todos ali, perante Cristo, que ele foi o traidor e homicida. Mas Jesus, mesmo assim, continuou amando aqueles que traíram Jesus. Continuou amando aquele sacerdote, o homem que estava ali diante daquela cruz, vendo aquele espetáculo. Quando
antes de render a alma, ele fala: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Jesus Cristo, quando falou essas palavras, ele estava pedindo perdão ao mundo, porque nós somos cegos, coração duro, não sabemos o que fazemos, não sabemos o que queremos, não sabemos para onde ir, somos cegos. Andamos sem direção, porque não andamos na direção de Deus. Quando Jesus fala, está consumado, ele fala: Pai, devolva a vida para o povo, para a alma do povo. A tua vontade está consumada. A minha obrigação, meu dever que eu vim aqui, está feito. Esse foi o Cordeiro Imaculado, Deus Santo, aquele que esteve com Deus desde antes da fundação do mundo, que veio para reinar. Foi necessário para tirar o sacrifício de animais. E para mim, para você ter acesso direto com Deus, foi necessário o sacrifício de Cristo, que quando ele diz está consumado, o véu do templo rasga de alta a baixa, abrindo o acesso a Deus que nós temos hoje, não precisando de sacerdote, nem de sumo sacerdote terreno, porque hoje nosso sumo sacerdote, nosso sumo pastor é Jesus Cristo, que está à direita de Deus intercedendo por mim e por você, dando oportunidade para que os homens que estão nessa terra consertem, para que não vá para o lado de fogo. Foi necessário a morte do homem justo, sem pecado, para que nós tivéssemos acesso diretamente ao céu. As nossas orações cheguem a Deus sem precisar de sacrifício de animais e sem necessidade de sacerdote nem de sacerdote. Hoje nós temos um sacerdote que é Cristo. Nós temos acesso direto a Deus. Mas está tudo bem? Está tudo... Não. Nós temos que nos santificar. Procurar afastar dos nossos erros, do nosso coração duro e nos santificar. Buscar a Deus. E continuar buscando o perdão de Jesus Cristo, para que nós possamos ter esse acesso. E quando Jesus voltar, nós estejamos preparados para subir. O sangue dos animais tinha que oferecer todo ano, tinha, porque era imperfeito. Você pecava, eu pecava, nós pecávamos. Os animais eram imperfeitos também. O homem que oferecia seu sacrifício era tudo imperfeito. Mas agora veio um homem perfeito, um homem santo, se oferecer para sacrificar em meu lugar, em teu lugar. Vamos ver aqui. No versículo 24, 28, 27, 28. E como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Como os homens estão ordenados a morrer de uma vez, nós, essa carne, essa carne vai morrer uma vez. A alma vai para o lugar de descanso, até o dia de juízo. Ali nós seremos julgados por aquele que nós sacrificamos. Nós seremos julgados por ele. Todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo para ser julgados. Cristo se ofereceu uma vez
para tirar o nosso pecado. A hora que aquele sangue foi derramado, aquele sacrifício de Cristo, não foi preciso mais sacrificar nada, porque Cristo ofereceu para tirar o nosso pecado. E nós estamos aí esperando a volta de Cristo, ou seja, a segunda volta. Ele já veio uma vez, depois ele veio, apareceu os apóstolos, apareceu muitas pessoas. Nós estamos esperando a segunda volta dele, para que nós possamos salvar a nossa alma. Sejamos vigilantes, porque a Bíblia não é um livro de contos, não é brincadeira, é uma palavra séria. Apesar de muitas igrejas, muitos altares, está envergonhando o nome do Cordeiro, o nome de Deus. Ele virá com juiz, ele julgará todos nós. Essa é a mensagem de Hebreus, da carta de Hebreus, capítulo 9. O livro de Hebreus é um livro de autor desconhecido, mas nós vemos que ele tem conhecimento. Era um apóstolo, era um profeta. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia, pela semana que inicia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de ouvir a Tua palavra, Pai. De expressar o Teu amor, ser grato ao Senhor por tudo. Eu entrego, Pai, nas Tuas mãos, Teus filhos, Tuas filhas, a nossa necessidade. Seja em qual área for, o Senhor conhece. Peço ao Senhor que os abençoe. Em Cristo Jesus, amém. Irmãos, uma semana abençoada. Estamos hoje, meio dia da semana. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Se Deus permitir, amanhã estaremos de novo aqui para falar do amor de Deus.